Confúcio, nome latino de Kongfuzi, ou Mestre Kong, foi um pensador, educador e estadista chinês que viveu entre os anos 551 e 479 antes da Era Comum, durante o chamado período das primaveras e outonos da dinastia Zhou. Ele é considerado uma das figuras mais influentes da história da China, e sua filosofia, mais tarde conhecida como confucionismo, deixou marcas profundas na cultura chinesa, na política e na ética pública por mais de 2 milênios. Contexto histórico. O período das primaveras e outonos, aproximadamente de 770 a 476 antes da Era Comum, foi uma fase de transição e fragmentação do poder central da dinastia Zhou. Embora os reis da dinastia ainda existissem nominalmente, o poder real estava nas mãos dos senhores feudais que governavam diversos reinos e estavam frequentemente em guerra entre si. Esse cenário de instabilidade política, guerras frequentes, corrupção e colapso das normas tradicionais foi o pano de fundo do surgimento de Confúcio. Nesse ambiente, ele se preocupou profundamente com a desordem moral e social. Acreditava que a restauração da harmonia social só seria possível por meio da educação da virtude pessoal e do cumprimento das tradições rituais antigas. Vida de Confúcio. Confúcio nasceu no estado de Lu, uma pequena entidade política localizada no que hoje é a província de Shandong. Pertencia a uma família da baixa nobreza que havia perdido prestígio político. Apesar das origens humildes, teve acesso à educação, algo relativamente raro na época, e tornou-se um ávido estudioso da tradição Zhou, valorizando os antigos rituais, a música e os textos clássicos. Ao longo da vida, atuou como professor itinerante, reunindo discípulos a quem ensinava princípios morais, políticos e sociais. Também tentou colocar suas ideias em prática como conselheiro político e administrador público, mas encontrou resistência dos governantes e acabou deixando sua terra natal para viajar por diversos estados, buscando um governante disposto a aplicar seus princípios. Apesar de não ter alcançado grande sucesso político em vida, sua influência cresceu enormemente após sua morte, graças aos seus discípulos e à institucionalização do confucionismo nos séculos seguintes. 4 conceitos são a espinha dorsal da filosofia de Confúcio. Vamos explorá-los com calma, para entender tanto seu significado individual, quanto como eles se articulam entre si, na busca por uma vida virtuosa e uma sociedade harmoniosa. Ren, humanidade, benevolência, compaixão. Ren é talvez o conceito mais importante e abrangente da ética confuciana. Pode ser traduzido como humanidade, bondade ou benevolência, e representa a virtude central do ser humano ideal. É a disposição de tratar os outros com empatia, respeito e generosidade. Confúcio dizia que Ren é amar o próximo, e que a pessoa virtuosa age com Ren em todas as situações, especialmente nas relações humanas. Ele também ligava Ren à famosa regra de ouro: não faças aos outros aquilo que não queres que te façam. Rituais, normas, etiqueta. Li refere-se aos rituais, à etiqueta social, às normas de conduta e ao decoro que regem as interações humanas. Originalmente relacionado aos rituais religiosos da dinastia Zhou, o termo foi ampliado por Confúcio para incluir todos os gestos de respeito e cortesia do dia a dia, desde cerimônias até o modo como se cumprimenta alguém. Para Confúcio, a prática do Li molda o caráter e preserva a ordem social. Ele acreditava que a repetição dos rituais e das boas maneiras ajuda a internalizar valores morais e a fortalecer os laços comunitários. Piedade filial, respeito aos pais e ancestrais. É a piedade filial, isto é, o respeito e a devoção que os filhos devem aos pais, aos mais velhos e aos antepassados. Essa virtude é considerada o fundamento de todas as outras relações sociais, já que, para Confúcio, a família é o modelo em miniatura da sociedade. O praticante de Shao obedece, honra e cuida dos pais em vida e realiza os rituais funerários e memoriais após a morte, como expressão de continuidade moral e afetiva. O homem nobre, o ideal ético do indivíduo. Junzi, que literalmente significa filho do governante ou senhor, originalmente designava alguém da nobreza. Mas Confúcio ressignificou o termo. O verdadeiro Junzi não é aquele que nasce nobre, mas aquele que se torna nobre pelo cultivo da virtude. O Junzi é o modelo de ser humano ético, justo, equilibrado, honesto e respeitoso. Ele pratica Ren, age segundo o Li,
respeita o Shao e busca sempre a sabedoria e a moderação. Como esses conceitos se articulam entre si? Eles formam uma teia ética interdependente. Ren é o princípio moral interno, a motivação compassiva e humana. Li é a expressão externa da virtude, como agir corretamente no mundo. Que Hao é a base da virtude dentro da estrutura familiar, que se estende para a sociedade. Junzi é o ideal humano que encarna todos esses valores. Juntos, esses conceitos promovem um ideal de sociedade harmônica, em que cada pessoa cumpre seu papel com consciência ética e respeito mútuo. Confúcio acreditava que, se os indivíduos se aperfeiçoassem moralmente, isso irradiaria para suas famílias, comunidades e governos, promovendo a ordem social sem a necessidade de coerção. O Analectos de Confúcio Lunio, em chinês, é a obra mais representativa do pensamento confuciano e uma das mais importantes da tradição filosófica chinesa. Trata-se de uma coleção de diálogos, aforismos e relatos breves reunidos pelos discípulos de Confúcio após sua morte, que registram suas palavras, atitudes e interações com alunos e autoridades da época. O que é o Lunyu? O título Lunyu Pode ser traduzido como palavras e discussões. Ele não foi escrito por Confúcio diretamente, mas sim por seus seguidores nas gerações posteriores. A obra foi composta entre os séculos 5 e 3 antes da Era Comum, a partir da tradição oral e das anotações dos discípulos. O livro é dividido em 20 capítulos, ou livros, curtos, cada um contendo vários trechos, muitas vezes fragmentários, com observações sobre ética, política, comportamento, sabedoria, virtude e rituais. Importância do Lunyu. O Analectus é considerado a fonte mais confiável dos ensinamentos de Confúcio e foi por séculos o livro fundamental na formação dos estudiosos e funcionários públicos da China imperial. Ele teve um papel crucial no sistema de exames imperiais, servindo como guia moral, pedagógico e político. Sua linguagem é sóbria e muitas vezes enigmática, mas rica em significado. Ele oferece ensinamentos práticos sobre como viver com integridade, tratar os outros com respeito e contribuir para uma sociedade ordenada e justa. Outras obras importantes da tradição confucionista. Além do Lunyu, há um conjunto de textos conhecidos como os Quatro Livros e os Cinco Clássicos, que formaram a base do confucionismo ao longo da história. Alguns dos principais são Quatro Livros, Sishu, estabelecidos como leitura obrigatória por Zhu Xi, um importante filósofo do neoconfucionismo, século XII. 1. Lunyu, Analectus, registro das palavras de Confúcio. 2. Daxue, a grande ciência, trata da educação moral, da harmonia pessoal e da ordem social. 3. Zhongyong, o caminho do meio, sobre equilíbrio, moderação e a busca da perfeição ética. 4. Menzi, livro de Mêncio, diálogos do discípulo Mêncio, que desenvolveu ideias como a bondade inata do ser humano. 5 clássicos, mais antigos e considerados de origem anterior ou contemporânea a Confúcio. Ele mesmo teria editado ou transmitido esses textos. 1 clássico das canções, antologia de poemas e hinos, com valor ético e ritual. 2. Shujin, clássico dos documentos, textos históricos e administrativos antigos. 3. Yijing, clássico das mutações, texto oracular interpretado filosoficamente. 4. Liji, clássico dos ritos, descrição dos rituais e normas de etiqueta. 5. Shunkyu, primavera e outono, crônica histórica do estado de Lu atribuída a Confúcio. Essas obras foram fundamentais na educação confucionista, na formação do caráter e no treinamento de governantes e intelectuais chineses por mais de 2000 anos. Juntas, elas mostram que o confucionismo não é apenas um conjunto de máximas éticas, mas uma tradição filosófica e cultural complexa, com textos que tratam da cosmologia, da política, da linguagem, da história e da moral. Os dois discípulos mais influentes, Mencius e Shunzi, seguiram os passos do mestre, mas interpretaram seus ensinamentos de maneiras bastante diferentes, especialmente no que diz respeito à natureza humana e ao papel da educação. Viveu entre os séculos 4 e 3 antes da Era Comum. Mêncio é considerado o principal continuador ortodoxo da filosofia confuciana. Ele escreveu o livro que leva seu nome, o Menzi, que reúne diálogos e reflexões filosóficas. Principais ideias. A natureza humana é boa por essência. Mêncio acreditava que todos nascemos com inclinações naturais para a compaixão, justiça, respeito e sabedoria.
Usava metáforas como brotos morais que, se cultivados, florescem em virtudes. O papel do governo é cuidar do povo. Mêncio defendia uma política ética, na qual o governante deve agir como um pai para seu povo. Se o governante falha em cumprir esse papel, o povo tem o direito de se rebelar, uma ideia ousada para a época. A educação deve desenvolver o que já existe no ser humano. O aprendizado é como a irrigação de um campo fértil. Não cria a bondade, mas a cultiva. Frase marcante. O céu deu ao povo olhos e ouvidos. Quem os usar para conhecer o certo e o errado será rei. Shunzi viveu entre os séculos 3 e 2 antes da Era Comum. Shunzi, ao contrário de Mêncio, rompeu com a ideia da bondade inata do ser humano, mas ainda se via como confucionista. Ele escreveu um tratado sistemático de filosofia em que reelabora os princípios confucianos com forte influência racionalista. Principais ideias: a natureza humana é egoísta e voltada ao desejo. Segundo Shunzi, nascemos com impulsos desordenados, como inveja, ganância, luxúria, e apenas por meio da educação, dos rituais e da autoridade é que nos tornamos morais. Os rituais e normas são artificiais, mas necessários. Ele via os rituais como construções humanas conscientes, criadas para canalizar os impulsos e manter a ordem. Portanto, a cultura é uma correção da natureza, não seu desdobramento espontâneo. A autoridade e a disciplina são fundamentais. Ele defendia o uso da educação rígida e das leis, o que influenciou mais tarde o legalismo chinês, embora ele próprio não fosse legalista. Frase marcante. A natureza do homem é maligna. A bondade é o resultado da atividade consciente. Importância dos dois. Apesar das diferenças, tanto Mêncio quanto Shunzi permaneceram dentro da tradição confucionista lá, porque ambos acreditavam que a moralidade deve ser cultivada com esforço. A sociedade precisa de rituais, educação e governantes éticos. A harmonia é alcançada por meio do aperfeiçoamento humano. Mais tarde, no neoconfucionismo, século XII em diante, pensadores como Zhu Xi procuraram conciliar essas abordagens com ênfase na introspecção moral e no cultivo racional da virtude. O confucionismo exerceu influência profunda e duradoura sobre a política e a sociedade da China imperial, especialmente a partir da dinastia Han, século II antes da Era Comum, quando foi elevado ao status de ideologia oficial do Estado. Essa influência se manifestou com mais clareza na organização burocrática e no sistema de exames imperiais, moldando por séculos o modo como o poder era exercido e como as elites eram formadas. Confucionismo como ideologia estatal. Durante a dinastia Han, o imperador Wu 141-87 a.M.S. adotou oficialmente o confucionismo como a base filosófica do Estado. Isso significou que os valores confucianos, como a lealdade, a hierarquia, a piedade filial, o respeito à autoridade e o culto aos antepassados, passaram a fundamentar o governo, a educação e a moral pública. Esse modelo foi progressivamente aprofundado em dinastias posteriores, como Tang, Song, Ming e Qing, tornando o confucionismo o eixo cultural da administração imperial chinesa. Sistema de exames imperiais. O sistema de exames imperiais, criado formalmente na dinastia Sui, século VII, e aperfeiçoado nas dinastias Tang e Song, foi o principal meio pelo qual indivíduos podiam ascender à burocracia governamental. Características principais, baseado nos clássicos confucionistas. Os candidatos eram avaliados em sua memorização, interpretação e produção de ensaios sobre os 4 livros e os 5 clássicos. Abertura relativa à mobilidade social. Embora ainda favorecesse famílias ricas, que podiam pagar por professores e tempo de estudo, o sistema permitia que homens comuns, mesmo camponeses, ascendessem socialmente com esforço e mérito. ênfase na escrita, moral e retórica. Os exames exigiam ensaios que demonstrassem não só conhecimento, mas também disciplina moral e clareza argumentativa, valores confucionistas centrais. Serviço civil como modelo de virtude. O ideal do Junzi, homem nobre, foi incorporado no ideal do funcionário exemplar, justo, estudioso, leal ao imperador, comedidamente confiante e guiado pela ética. Impactos na estrutura social. A hierarquia baseada no mérito letrado. A elite passou a ser definida não apenas por nascimento aristocrático, mas também por mérito acadêmico e moral. O letrado burocrata tornou-se o arquétipo da elite social. Família como célula moral do império.
A ética confuciana reforçava que a ordem do lar era espelho da ordem do Estado. O pai era como o imperador da família, e a obediência filial era análoga à lealdade ao trono. Censura e doutrinação. Como ideologia oficial, o confucionismo também servia para legitimar o poder central e limitar pensamentos dissidentes. Certas escolas filosóficas, como o legalismo e o moísmo, foram marginalizadas ou suprimidas. Resiliência do modelo. Esse sistema vigorou por mais de 1000 anos e só foi abolido oficialmente em 1905, pouco antes da queda do Império Qing. Mesmo após sua extinção, o ideal do funcionário confuciano culto e ético sobreviveu como modelo de autoridade e respeito. A relação entre o confucionismo e outras tradições religiosas e filosóficas chinesas, especialmente o taoísmo, o budismo e as religiões populares, é marcada por conflitos pontuais, tensões doutrinárias e também profundas interações e complementaridades. Na China, ao contrário do modelo ocidental mais exclusivista, é comum que as tradições coexistam e se entrelacem, tanto nas práticas cotidianas quanto na formação do pensamento. A confucionismo e taoísmo, o taoísmo filosófico, representado por autores como Lao Jing e Zhuangzi, surgiu por volta do mesmo período que Confúcio, durante a era das 100 escolas de pensamento, séculos 6, 3 antes da Era Comum. Contrastes fundamentais. O confucionismo valoriza a ordem social, os rituais, a educação moral e a ação ética no mundo. O taoísmo valoriza o desprendimento, a naturalidade, o não agir forçado e a busca da harmonia com o Tao, o caminho. Exemplo de tensão. Zhuangzi critica explicitamente os confucionistas por sua rigidez moral e por interferirem no fluxo espontâneo da natureza. Mas há diálogo. Apesar das diferenças, muitos intelectuais chineses ao longo da história buscaram harmonizar as duas tradições. Um confucionista podia agir moralmente na esfera pública, mas seguir o taoísmo em sua vida interior, especialmente na velhice ou no retiro da política. Confucionismo e budismo. O budismo chegou à China no século I da Era Comum, vindo da Índia, e foi visto inicialmente com desconfiança. Seus valores, como o desapego do mundo, a vida monástica e a crença na reencarnação, conflitavam com os princípios confucianos, especialmente com o valor da piedade filial. Budistas deixavam a família para viver em mosteiros. O ideal de serviço ao Estado. Budistas se retiravam da vida pública. A ênfase na transcendência do eu, vista como desinteresse pelas obrigações sociais. Porém, com o tempo, o budismo se sincretizou com elementos chineses, adotando práticas rituais e uma linguagem mais próxima da cultura local. Autores budistas começaram a reinterpretar o caminho do Buda como compatível ao caminho do sábio confuciano. O neoconfucionismo, a partir do século XI, incorporou muitas ideias budistas, como o autocultivo interior, mas reinterpretando-as em termos morais e sociais. Confucionismo e religiões populares chinesas. As religiões populares chinesas são uma combinação fluida de culto aos ancestrais, muito próximo do confucionismo, práticas xamânicas e mágicas, espíritos, oráculos, talismãs, festivais agrícolas e cívicos, a reverência a divindades locais, como o deus da terra, Mazu Guanyu. Pontos de convergência. O confucionismo valida o culto aos antepassados, um dos pilares das práticas populares. Muitas vezes, os rituais populares eram realizados em templos confucionistas ou por letrados confucianos, o que gerava interpenetração. Pontos de tensão. O confucionismo clássico era racionalista e ético, e muitas vezes via com ceticismo as crenças sobrenaturais populares. Mas o confucionismo, como prática estatal, tolerava e regulava essas manifestações, desde que mantivessem a ordem social. Modelo das 3 doutrinas. Sao. Na prática, os chineses desenvolveram um modelo de complementaridade entre confucionismo, taoísmo e budismo, chamado de Sanjiao Heiyi, unidade das 3 doutrinas. Essa ideia era comum especialmente entre as elites letradas, que viviam de forma confucionista, como funcionários públicos e chefes de família, meditavam e buscavam a harmonia com o Tao no retiro, cultivavam a compaixão e a libertação do sofrimento em sua vida espiritual mais profunda. Resumindo, o confucionismo é mais ético-político, enquanto o taoísmo é cosmológico e o budismo é espiritual e existencial.
prevalece na vida pública e familiar, enquanto o taoísmo e o budismo oferecem vias de sabedoria interior. Não exclui as outras tradições, mas as modula conforme sua ênfase na ordem, na moral e na cultura. O confucionismo serviu como espinha dorsal ideológica do Estado chinês durante boa parte das dinastias Tang, 618-907, Song, Ming, 1368-1640, e Qing, 1644-1912. No entanto, ele não permaneceu estático, foi reinterpretado e revitalizado, especialmente com o surgimento do neoconfucionismo, que o transformou em uma doutrina mais profunda e abrangente, com influências do budismo e do taoísmo. Dinastia Tang, de 907. Durante os Tang, o confucionismo voltou para papel central na administração do Estado, após séculos de predominância budista durante os períodos anteriores. O sistema de exames imperiais começou a se consolidar com ênfase nos clássicos confucionistas. Ao mesmo tempo, o budismo floresceu culturalmente, o que levou à convivência e tensão entre tradições. O confucionismo da época ainda era, em grande parte, interpretado nos moldes antigos, focado na retórica moral e nos rituais. Da dinastia Song, da família 60, o nascimento do neoconfucionismo. Foi nessa dinastia que o confucionismo passou por sua mais profunda reformulação filosófica, em resposta ao desafio intelectual e espiritual colocado pelo budismo e pelo taoísmo. Principais pensadores: Zhou Duni, iniciadores da nova síntese; Zhu Xi, 1500-200, o maior sistematizador do neoconfucionismo. O que é o neoconfucionismo? Uma doutrina que integra metafísica, cosmologia, moralidade e política. Jushi reorganizou os ensinamentos confucionistas em torno da ideia de que o universo é regido pelo Li, princípio racional, e que tudo possui um aspecto físico, Qi, e um aspecto racional. A autocultivação moral passa a ser um caminho espiritual, próximo do ideal budista de iluminação, mas voltado à construção de uma vida social ética e harmoniosa. Os 4 livros, Analectus, Mêncio, Grande Estudo, Doutrina do Meio, foram canonizados como os textos principais para os exames imperiais. Dinastia Ming, 1368. Durante os Ming, o neoconfucionismo de Jushi tornou-se doutrina oficial do Estado, ensinada nas escolas, exigida nos exames e praticada como moral cívica. A ortodoxia de Jushi foi rigorosamente defendida e versões alternativas, como a de Wang Yangming, foram vistas com suspeita. Wang Ming, 472-529, e a crítica à ortodoxia, reformulou o confucionismo enfatizando o conhecimento inato do bem e a unidade entre saber e ação. Acreditava que o cultivo moral não exigia apenas estudo externo, mas também introspecção e consciência moral imediata, uma visão próxima do Zen budismo. Sua abordagem foi mais existencial e prática, influenciando militares, monges, artistas e intelectuais dissidentes. A Rekinas dinastia Qing, 1644. Na dinastia Qing, o confucionismo permaneceu como ideologia dominante, mas com 2 grandes correntes em tensão. 1. Ortodoxia neoconfuciana, defendida pela burocracia oficial. 2. Confucionismo evidencial, um movimento mais filológico e empírico que buscava retornar ao confucionismo original, purificando-o de influências budistas e taoístas. Esse movimento foi mais crítico e racionalista, mas ainda respeitava o confucionismo como base moral e política. O sistema de exames imperiais seguiu fortemente vinculado à tradição confucionista até sua abolição em 1905, como resposta à modernização e ao contato com o Ocidente. A partir do século XIX, o confucionismo entrou em contato direto com o Ocidente, em um contexto marcado por conflitos, pressões coloniais, missões cristãs e modernização forçada da China. Esse contato provocou críticas internas e externas, mas também releituras, apropriações e renascimentos do pensamento confuciano, tanto por ocidentais quanto por intelectuais chineses. O confucionismo deixou de ser apenas uma doutrina estatal tradicional para se tornar tema de debate filosófico, político e até global. Percepção ocidental no século XIX, entre o fascínio e a rejeição. Durante os primeiros contatos com a China, missionários jesuítas, como Matthew Hicks, século XVI,
haviam elogiado o confucionismo por seu racionalismo moral e valor à educação. Mas no século XIX, com o avanço do imperialismo europeu, a visão se tornou mais crítica. Intelectuais ocidentais iluministas viram o confucionismo como uma forma de racionalidade ética sem religião sobrenatural. Voltaire o admirava. Já missionários protestantes e governos coloniais britânicos o viam como arcaico, ritualista e autoritário, acusando-o de manter a China estagnada. Durante as guerras do ópio e a rebelião Taiping, o confucionismo foi atacado por seus próprios conterrâneos como instrumento de dominação da elite. Críticas internas: confucionismo como obstáculo à modernização. Com o colapso da dinastia Qing e a entrada da China na modernidade, intelectuais reformistas e revolucionários passaram a questionar o confucionismo como causa do atraso nacional. Movimento da nova cultura, né? Década de 1910. Líderes como Chen Duxiu e Hu Xi criticaram o confucionismo por submissão à autoridade, imperador, pai, tradição, repressão à individualidade e ao pensamento crítico, conservadorismo social, especialmente no tratamento às mulheres. O lema era derrubar Confúcio e reverenciar a ciência e a democracia. Esse movimento preparou o terreno para o movimento de 4 de maio e influenciou o pensamento socialista e comunista na China. Mao Tse-tung. E o comunismo. Durante o regime de Mao, o confucionismo foi violentamente rejeitado como símbolo da velha China feudal. Na Revolução Cultural, em 1966, templos e túmulos confucianos foram destruídos, e Confúcio foi tratado como inimigo do progresso e do povo. Reabilitação e renascimento no século XX e XXI. A partir da década de 1980, com a abertura da China pós-Mao, o confucionismo começou a ser reavaliado como patrimônio cultural e instrumento de soft power. O governo chinês passou a promover uma imagem de Confúcio como símbolo da harmonia, ordem e civilização chinesa. Foram criados os Institutos Confúcio, embaixadas culturais, presentes em dezenas de países. Intelectuais contemporâneos como Wei Ming desenvolveram o conceito de novo confucionismo, buscando apresentar os valores confucianos, responsabilidade social, ética do cuidado, respeito à hierarquia, como relevantes para o mundo moderno, inclusive no Ocidente. Confucionismo no Ocidente contemporâneo. No século XX e XXI, o confucionismo passou a ser estudado por filósofos e historiadores como modelo de ética humanista, comparado com Aristóteles e Kant, por seu foco na virtude e na formação moral do indivíduo. Invocado em debates sobre capitalismo asiático por seu incentivo à educação, disciplina e respeito à autoridade, o chamado confucionismo econômico, tema de discussões éticas em ambientes multiculturais, especialmente na Ásia e em diálogos interreligiosos. As ideias de Confúcio continuam a exercer influência profunda e multifacetada no mundo contemporâneo, especialmente na China e em outras sociedades da Ásia Oriental, mas também em contextos globais, onde sua filosofia é reinterpretada como fonte de ética humanista, modelo educacional e inspiração para a governança baseada na virtude. Na China atual, Identidade nacional e instrumento político. Desde as reformas de Deng Xiaoping nos anos 1980, o confucionismo foi gradualmente reabilitado pelo Partido Comunista Chinês como parte de um esforço de reconstrução identitária e estabilidade social. Educação moral e patriótica nas escolas chinesas inclui elementos confucianos como respeito aos pais, lealdade ao Estado e ordem social. O governo promove valores confucianos como harmonia, devoção, diligência e coletividade para reforçar a coesão social. Institutos Confúcio espalhados por mais de 100 países são parte da estratégia de soft power cultural, divulgando a língua e os valores chineses com base no legado de Confúcio. Contudo, isso ocorre dentro de um contexto controlado, em que Confúcio é moldado segundo os interesses do Estado. O foco está na ordem, disciplina e hierarquia, menos na crítica ética ou autonomia moral do indivíduo. Na Ásia Oriental, ética, educação e relações sociais. Em países como Japão, Coreia do Sul, Vietnã e Singapura, o confucionismo influenciou e ainda influencia modelos familiares hierárquicos e interdependentes, relações sociais baseadas em respeito mútuo, deferência à autoridade e responsabilidade coletiva,
valorização da educação e do mérito, com forte competitividade escolar e ênfase em exames, herança do sistema imperial chinês. Por exemplo, a Singapura integrou elementos confucianos em sua educação cívica, defendendo uma democracia com valores asiáticos. A Coreia do Sul adotou um modelo de escolarização intensiva fortemente inspirado em ideais confucianos. No Ocidente e no mundo global, ética e diálogo intercultural, o confucionismo também tem sido redescoberto fora da Ásia, especialmente em tempos de crise moral, polarização política e busca por modelos éticos alternativos ao individualismo radical. Na ética, Confúcio é estudado como representante de uma ética da virtude relacional, próxima de Aristóteles, mas centrada em harmonia social, responsabilidade e autocultivo. Seus conceitos, como Ren, humanidade, Li, ritos conduta e Junzi, homem nobre, são explorados em cursos de filosofia moral e debates sobre liderança ética. Na educação, o modelo confuciano valoriza o aprendizado contínuo, o respeito ao professor e o cultivo do caráter moral, temas que ganham destaque em propostas pedagógicas centradas no aluno como agente ético. Escolas e universidades em países ocidentais têm incorporado trechos dos Analectos em cursos de humanidades comparadas. Na política, alguns pensadores propõem o modelo de governança por virtude, como alternativa a modelos eleitorais puramente procedimentais. O filósofo chinês Daniel Bell, por exemplo, defende a ideia de um sistema meritocrático inspirado no confucionismo, com líderes selecionados por virtudes e competência e não apenas por votos. Conclusão: um legado vivo e adaptável. O confucionismo, longe de ser apenas uma herança do passado, continua a ser uma força estruturante da cultura chinesa e asiática contemporânea. Um referencial ético alternativo no mundo globalizado, frente à crise de valores e à fragmentação das sociedades. Um ponto de partida para o diálogo entre filosofias do Oriente e do Ocidente, enriquecendo o debate sobre moralidade, educação e política.